capítulo, capítulo 5 de 1 Timóteo, acerca dos presbíteros, aqui contendo vários conselhos. 1 Timóteo, capítulo 5, dos versos 17 até o verso de número 25. Nós vamos encerrar o capítulo 5 na noite deste dia, pela graça de Deus. E aí vai ficar faltando apenas o capítulo 6, para a gente encerrar a exposição dessa epístola. 1 Timóteo 5, 17 a 25 é nos dito o seguinte: devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Pois a Escritura declara: não amordaças o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu trabalho, do seu salário. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva a ti mesmo puro. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Até aqui, irmãos. Lembremos-nos que o apóstolo Paulo ele está aqui dando instruções ao seu filho na fé, Timóteo. Timóteo era um jovem pastor, e Timóteo ele recebe aqui instruções do apóstolo Paulo com vistas a conduzir a igreja localizada ali em Éfeso. E o apóstolo Paulo ele vem nos ensinando como todos nós devemos viver em família de Deus e como juntos nós devemos edificar a igreja local. O apóstolo Paulo ele vem discorrendo aqui nos assuntos e ele vem tratando sobre relacionamentos. Irmãos, é importante nós enfatizarmos aqui, e é importante mesmo destacar que, e a gente precisa ser bem realista, a maioria dos problemas de uma igreja, eles não são nem tanto doutrinários, eles são de relacionamentos. Infelizmente, irmãos, ao longo da história, e isso todas as igrejas, há registros de que algumas pessoas não estão se relacionando de maneira respeitosa e amorosa. E aí está a razão na maioria dos problemas. A semana passada nós vimos que o apóstolo Paulo ele tratou como nós devemos cuidar dos idosos, como nós devemos cuidar e tratar os jovens, as moças, e como as viúvas devem ser acolhidas, as verdadeiramente viúvas. Eu até esqueci de mencionar na semana passada que essa igreja é um exemplo do cuidado com a viúva. Pelo menos me chegou o conhecimento, né? Por um tempo, a viúva, né, a esposa do reverendo Clodoaldo, foi acolhida por essa igreja. Foi muito bem acolhida por essa igreja e pelo próprio presbitério, né? E até hoje
certamente a igreja, presbitérios, irmãos, assistem nas orações, no carinho, no amor, no respeito. Nesse trecho agora, irmãos, o apóstolo Paulo ele vai nos ensinar algo muito importante também, que é exatamente como cuidar do pastor. Então, aqui nos versos 17 e 18, Paulo explica, a primeira coisa que Paulo nos mostra é que a igreja, ela cuida do pastor, do seu pastor, provendo sustento, um bom sustento. Tá? Por isso ele começa dizendo: sejam considerados merecedores de dobrados honorários. Irmãos, entendamos uma coisa aqui. Essa recomendação do apóstolo Paulo não significa que a igreja vai tornar um pastor rico financeiramente, mas significa que a igreja ela vai lhe dar um sustento digno, porque há muitos que interpretam esta passagem de forma equivocada para se favorecer, mas não é dessa forma. Não adianta apenas, irmãos, a igreja honrar de forma discursiva o pastor, mas a igreja ela tem que dar ao seu pastor um sustento digno. Mas é bom que se diga que isso não vale apenas aos pastores de uma maneira geral. Por isso o apóstolo Paulo destaca aqui: isso vale aqui, irmãos, aos pastores que presidem bem, que cuidam bem do rebanho do Senhor, e que não cuidam de forma negligente, de forma relapsa, ou que não são íntegros. Essa ordem aqui diz respeito aos pastores que se afadigam no estudo da transmissão e da transmissão da palavra, com fidelidade, com esmero, com zelo e com muita dedicação, com muito amor. Não há muito proveito, irmãos, governar bem a igreja, no cuidado administrativo, cuidar disso, daquilo outro, as questões burocráticas. Não adianta nada disso se o pastor deixar de lado o principal, a instrução do ensino da palavra de Deus, de forma fiel, de forma correta, de forma zelosa. O Supremo Pastor, ele chama os pastores para conduzir as ovelhas aos pastos verdejantes. E os pastos verdejantes, os pastos saudáveis, é exatamente o ensino correto da palavra de Deus, a doutrina correta. Então, cristãos que não estão sendo alimentados, cristãos que não estão sendo purificados e fortalecidos pela palavra, são cristãos fracos, inúteis, e isso vai causar um grande problema. A igreja, portanto, irmãos, ela precisa de duas coisas. A igreja ela precisa de governo, e a igreja ela precisa de ensino. A nossa igreja presbiteriana no Brasil, ela tem um sistema de governo, e que é muito bem organizado e é pautado pela Escritura, mas ela não preza apenas por esse sistema de governo, ela tem também o zelo pela doutrina e pela boa doutrina. E a igreja saudável, ela realmente busca, e ela tem e precisa ter esses dois elementos, essas duas coisas: governo e ensino. Por isso é que, da parte de Deus, a igreja ela recebeu dois tipos de presbítero: o pastor, que é o presbítero docente, pastor responsável pelo ensino, e o presbítero regente,
é aquele que lidera, aquele que governa. Tá? E aqui no versículo 17, é o presbítero docente, irmãos. O presbítero docente é aquele que ensina, pastor. O presbítero docente é aquele que gasta horas meditando e orando para ensinar e para pregar. E esse tipo aqui de pastor é que deve receber realmente remuneração digna por parte da igreja. Nem todo pastor se debruça em estudar de fato e trazer ensino saudável para a igreja. Portanto, irmãos, uma das primeiras características das quais Paulo coloca aqui no cuidado para com o pastor da igreja é que uma igreja que honra o seu pastor é uma igreja que lhe dá um sustento digno para que ele não se preocupe com as questões desse mundo, para que ele possa cuidar da sua família, para que não seja fustigado por essas questões financeiras, que é uma área realmente estressora, né, da vida. Se o pastor ele ficar preocupado com essa questão, não é que significa que ele seja um mercenário, tá? Por favor. Mas se ele ficar preocupado com essas questões, ele não vai fazer o trabalho a contento. Ele pode desanimar, né? Ele pode se ver distraído do principal alvo dele, que é exatamente a oração, a meditação e a transmissão da palavra de Deus. Meus irmãos, tenham em mente e lembrem-se que 40 ou 45 minutos de sermão não são 40 a 45 minutos de meditação. De forma metafórica, irmãos, eu posso até dizer que 40 a 45 minutos de sermão são longas horas de gestação. Longas. O sermão é o parto, mas ele foi gestado por muitas horas, debruçado em pesquisas, estudos, análises. Irmãos, um bom pastor, ele não improvisa, ele prepara, e ele depende do Espírito Santo de Deus. Nada de improviso, irmãos. Esse tipo de pastor é que realmente deve merecer e receber um honroso sustento da igreja. Portanto, irmãos, a igreja ela deve encarar o sustento dos pastores como uma espécie espiritual e não financeira. Mas a igreja deve encarar como uma questão espiritual. Ou seja, é como se a igreja dissesse: nós vamos honrá-los ouvindo, nós vamos honrá-los orando por eles, e nós vamos honrá-lo agradecendo a Deus pelo trabalho pastoral. Eu já tive pastores que passaram, né, na minha infância, na minha adolescência, na minha juventude, até na fase adulta ainda. E, irmãos, como eu sou grato pela vida destes homens. Como eu sou grato. Como fui instruído. Como eu fui edificado. E eu sei que esses homens também não cuidavam apenas de culto, mas para além do culto também. E a gente percebe, irmãos, que muitas vezes o pastor abraça muitos problemas, mas a igreja por vezes esquece que o pastor também tem problemas. E muitos mesmo. É como um médico que vai e cuida de vários pacientes, mas o médico também tem as suas fragilidades e também precisa de cuidados. Irmãos, e Paulo ele ensina nesse trecho, né, da palavra, ele ensina a honrar os pastores. E aqui ele vai numa questão do sustento digno. Irmãos, se a igreja ela não fizer isso, eu não estou advogando em causa própria, tá? Por favor, estou expondo o texto. Se a igreja não fizer isso, irmãos,
a igreja está desobedecendo a Deus. A igreja ela está desonrando o seu pastor. E mais que isso, irmãos, a igreja está correndo o risco de perder o seu pastor para o mundo. Porque se a igreja não honra nesse aspecto, nesse particular, ela corre o risco exatamente de perder o seu pastor, porque ele vai ter que ir atrás de trabalho, né? Ou vai ter que ir atrás de uma outra igreja para suprir que essa igreja não está lidando. E o ideal recomendado, irmãos, é que os pastores eles se dediquem em tempo integral ao ministério da palavra, ao governo, à liderança e à administração da palavra de Deus. Quando essa tarefa ela é conciliada ou dividida, meus irmãos, o prejuízo para a igreja é notório. Notório. Porque há muitas ligas do ministério pastoral. E se ele divide esse exercício vocacional com outra tarefa com outra profissão, se assim eu posso categorizar, a igreja paga o preço, porque ela acaba não recebendo qualidade do seu pastor. Permita-me aqui dar um exemplo, uma outra situação. Uma vez um irmão chegou para mim e disse: por que o pastor tira férias? Eu acho que o pastor não deveria tirar férias, não. O Senhor Jesus, ele é 24 horas conosco, o pastor. O pastor não deveria tirar férias, não. Eu acho errado o pastor tirar férias. E eu disse para esse irmão: meu irmão, o pastor não é uma máquina. E até as máquinas param. E a igreja precisa do seu pastor saudável. Então, irmãos, as palavras do apóstolo Paulo aqui devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros, pastores, que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Por quê? Há dois apoios escriturísticos aqui: o de Moisés e em Coríntios também. De Moisés foi uma fazenda, E lá ele fez exatamente uma lei de proteção dos animais. E nos títulos lá desse Deuteronômio, que o boi ele não podia ser amordaçado enquanto ele fazia o seu trabalho lá, de debulhar o trigo. Ou seja, o pastor, irmãos, ele entrega exatamente um trigo que não é perecível para o rebanho. Ele entrega um trigo, que é vivo. Então, não se pode deixá-lo sem provisão, sem alimento também. Pastor, irmãos, e qualquer ser humano é mais importante do que animal. Nós podemos ver isso em 1 Coríntios 9:9, que diz: porque na lei de Moisés está escrito: não matarás a boca do boi, quando pisa o trigo. Acaso é com os bois que Deus se preocupa? É claro que Deus se preocupa e se importa, na verdade, com os animais. Deus cuida dos animais, mas o cuidado especial de Deus é com as pessoas. E no caso aqui, com os pastores. O apóstolo Paulo nos lembra até uma palavra do Senhor Jesus, em Lucas, quando Jesus envia os 70, e lá é nos dito que Jesus afirma: o trabalhador é digno do seu salário. Portanto, irmãos, em suma, se os pastores realmente são fiéis em alimentar bem o rebanho e conduzir o povo, a igreja ela deve também, em contrapartida, ser fiel em lhes honrar adequadamente. O termo aqui é dobrados honorários. Isso aqui significa pagamento generoso, justo, digno.
É lógico, o pastor ele também tem que ter a consciência, né? Ele não vai sugar a igreja, ele vai se tornar um peso para a igreja. Mas a igreja precisa honrá-lo. Igrejas que não supram as necessidades dos seus obreiros, irmãos, acabam por dar um mau testemunho. E Deus, ele pode lidar com tal situação de diferentes maneiras. Ou provendo a seu servo outros meios, né, sem que a igreja seja abençoada, ou colocando num outro lugar. Mas o outro lado da moeda, né, é que o pastor não deve também, irmãos, isso é bíblico. Os pastores, eles não devem ser, eles não devem ministrar motivados por sórdida ganância, pelo amor ao dinheiro, tá? Simplesmente para ganhar dinheiro e negociar, né, com as igrejas, ou sair procurando um lugar que pague mais, que pague melhor, não faz parte da vontade de Deus, irmãos. Isso não qualifica um obreiro aprovado. Assim sendo, irmãos, honra-se o pastor, em primeiro lugar, provendo-se um bom salário, um salário digno. Mas também honra-se um pastor, irmãos, protegendo a sua reputação. E nós podemos ver isso aqui no verso 19. É nos dito aqui o seguinte: não aceites denúncia contra o presbítero, no caso pastor, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Isso aqui não quer dizer foro privilegiado, tá? Não deve interpretar dessa maneira aqui. Irmãos, o pastor, ele tem um inimigo igual ao que o rebanho também tem, que chama-se Satanás. Só que Satanás, ele foca especialmente no pastor, porque se ele derruba a liderança, ele afeta a igreja. Se ele derruba o líder, a ruína é grande, muito grande. E o alvo de Satanás é destruir o ministério da liderança. Grande alvo mesmo. E Paulo está dizendo aqui o seguinte: Timóteo, você vai enfrentar muito falso testemunho em relação a você, né? E só aceite denúncia acompanhado de 2 ou mais testemunhas, né? Se for acompanhado de testemunhas. Por isso o texto diz, não aceite denúncia contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Irmãos, é muito fácil ouvir um boato por meio de uma pessoa, né? Mas vir através de 2 ou 3, aí já é mais complicado. Por isso que o texto fala em testemunhas, no plural. Está aqui no plural. É fácil, irmãos, é muito fácil encontrar mais 2 que ouviram o boato, né? A pessoa ouve, né? Mas uma outra coisa, irmãos, é exatamente aquela que vê, ouve, ela vê, ela ouve e de fato ela presencia. E, irmãos, uma das coisas que vai evitar um sofrimento desnecessário na vida dos pastores e problema desnecessário na vida da igreja é exatamente, irmãos, isso que Paulo recomenda aqui. Há um ditado secular que diz assim, né? Onde há fumaça, há fogo. Mas isso pode ser um bom lema para o corpo de bombeiros. Para a igreja, não. Esse lema, esse ditado popular, esse dito popular, ele não se aplica à igreja. Onde há fumaça, há fogo, pode significar que a vida de alguém, né, ela foi posta exatamente
completamente em chamas a língua dessa pessoa, né? Que calunia, né? Contra alguém. Ela foi posta em chamas pelo inferno. É claro que isso também não significa dizer que haverá vistas grossas, tá? Ou fazer aquele viés político de querer jogar tudo para debaixo dos panos, né? Tudo para debaixo do tapete. Não. Tá? Verso 20 diz: quanto aos que vivem no pecado, olha só, repreende-os na presença de todos, para que os demais temam. O Evangelho de Mateus, dos versos 15 a 17, peço que você abra aí esse texto, por favor, Mateus 15 a 17, porque aqui está o roteiro de como nós devemos tratar o pecado na vida do nosso próximo, do irmão. Mateus 18, versos 15 a 17. Deixa eu abrir aqui no meu também. Mateus 18, 15 a 17. Olha só as abordagens. Vamos lá, vamos para os passos dos quais o Senhor Jesus nos ensina aqui. A primeira abordagem é uma abordagem privada, tá? Intimista. Você vai chegar no seu irmão, vai mostrar o erro que esse irmão está cometendo. Essa é a primeira abordagem, o primeiro nível, tá? Olha só. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só você e ele. Se ele te ouvir, no sentido de que se ele se convencer que está errado, né, e se arrepender, ganhaste a teu irmão. Essa é a primeira abordagem, o primeiro passo. Se porém, veja o termo porém aqui, né? Significa exatamente que a contrariedade. Se porém não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas. Agora, muito cuidado quem são essas pessoas que você vai levar. Porque se você levar a pessoa errada, no outro dia, é como se você tivesse levado 1000. Toma uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Então veja que já está em outro nível. O primeiro nível, você e ele. O segundo nível, você tomando mais uma ou duas pessoas, né? E aí tem lá o depoimento, o confronto, né? Tá? Agora veja só, olha só, verso 16. Se porém, verso 17, e se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Ou seja, irmãos, ele é uma pessoa rebelde. Ele é uma pessoa que realmente não quer ser tratada pela palavra. Então, irmãos, Paulo, o apóstolo Paulo, ele adverte que nós devemos ter muito cuidado com inverdades, para não dizer fofocas, em relação a muitas coisas. E aqui ele trata em relação à liderança da igreja. Porque a Bíblia diz, irmãos, em Tiago, que a língua é um fogo destruidor. Irmãos, para se construir uma imagem leva tempo, muito tempo. E para desconstruir essa imagem, basta uma palavra. E depois que cria rótulo, é difícil, irmãos. Para contornar a situação, é muito difícil. É importante, por exemplo, lembrar a história de José do Egito, né? Como José do Egito pagou caro por uma mentira contra ele. Por causa de uma mentira que foi levada a respeito dele, José pagou caro. Muito caro. Irmãos, depois que um escândalo é gerado, mesmo que ele seja falso, é difícil de desfazer, irmãos.
na igreja presbiteriana, e nisso alguns até dizem que a primeira epístola de Paulo a Timóteo é um manual de governo da igreja, né? E se for presbiteriano, irmãos, tudo é tratado em nível pastoral. Tudo. Quando foge do nível pastoral, é levado ao conselho. E quando chega ao conselho, precisa ser documentado. Então, se alguém tem algo ou alguma queixa contra o seu irmão, deve produzir um documento, juntar as testemunhas, apresentar ao conselho, e aí a questão é tratada, né? Por isso é que o sistema de governo presbiteriano, irmãos, é extremamente bíblico, né, na condução da igreja. Verso 20, Paulo começa dizendo assim: quanto aos que vivem no pecado, ele está se referindo a pastores, viu? Quanto aos que vivem no pecado, irmão, se um pastor está ensinando heresia na igreja, se um pastor ele está, por exemplo, em adultério, se um pastor ele é um homem irascível, se ele é um homem violento com os membros da igreja, se ele tem pecados notórios, então ele precisa ser admoestado, ele precisa ser disciplinado, ele precisa ser corrigido. É muito triste, irmãos, quando um membro da igreja ele precisa passar pela disciplina, mas é ainda mais triste quando um líder espiritual ele cai e ele precisa se submeter à disciplina eclesiástica também, porque a queda de um líder afeta grandemente o rebanho, grandemente, irmãos. E nós precisamos nos lembrar que o propósito da disciplina, ela não visa destruir, tá? Não é isso. O propósito da disciplina é restaurar o faltoso. Então o objetivo é exatamente, irmãos, resgatar, né? Salvar o transgressor e não expulsá-lo, não jogá-lo para longe, mas é exatamente acolhê-lo, trazê-lo para perto e restaurá-lo pela graça de Deus e pela palavra de Deus. Então, a atitude para com esta pessoa que falhou, que caiu, não deve ser, irmãos, de rejeição, perdão. Não deve ser de acusações, nem com olhares, né? Mas deve ser de cuidado, de amor, de acolhimento, de mansidão, de uso de paciência e delicadeza necessárias nesse procedimento e nessa trilha rumo à restauração. Lembre-se o que Cristo fez com Pedro. Pedro negou a Cristo quantas vezes? 3 vezes. E Cristo o acolheu, o perdoou, o restaurou e o colocou de volta, exatamente, irmãos, no ministério. Devemos agir com Cristo, irmãos. As pessoas precisam ser amadas e restauradas e não desprezadas. E a gente tem que ter muito cuidado mesmo, porque a própria palavra adverte, né? Aquele que está em pé, veja para não cair. Então, irmãos, todavia, de uma maneira geral, uma igreja ela honra seu pastor, protegendo a sua reputação de más línguas. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, e guardes estes conselhos, sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Paulo está mostrando aqui a Timóteo, né, que no exercício da disciplina, Timóteo não deveria nem ser preconceituoso e também nem ser parcial, porque disciplina é coisa séria, mas que Timóteo deveria exercer a disciplina com seriedade, né, e de forma muito
muito objetiva. Muito mesmo. Versículo 22, ele diz assim, temos outra maneira de honrar o pastor aqui, tá? Verso 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outrem. Conserva-te a ti mesmo puro. Outra forma da igreja não ter pastor problemático é não ter pressa de fazer dessa pessoa um pastor. Por isso Paulo diz aqui, verso 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos. O mais triste é perceber também que hoje em dia há pessoas que se auto-intitulam pastores, apóstolos, bispos e por aí vai. Nunca passaram por uma sala de aula de seminário, mas se auto-intitulam pastores. Portanto, irmãos, aqueles critérios, que nós vimos aqui ainda em Timóteo, aqueles critérios que nos instruíram, na escolha dos presbíteros, eles devem estar presentes também aqui nessa vida. E perceba que o apóstolo Paulo aqui, ele não dá destaque ao fazer. O apóstolo Paulo ele dá destaque aqui no caráter, na integridade. A igreja ela tem que olhar para o caráter dos homens de Deus e assim indicá-los e escolhê-los para o oficialado. Infelizmente, irmãos, infelizmente mesmo, caráter é uma coisa que está perdendo seu valor na sociedade de modo geral, infelizmente, nos dias de hoje, Parece-me que caráter não vale muita coisa hoje em dia como se era exigido e recomendado no passado. Infelizmente, irmãos. Outras coisas são mais valorizadas, irmãos, fora e dentro da igreja. Muitas outras coisas. E aí a gente vê uma espécie de inversão de valores cristãos. No seminário que eu estudei, na farda que a gente usava, tinha a frase latina, Pietate et scientia, piedade e ciência. A piedade vinha antes do academicismo, do conhecimento. Não adianta, irmãos, eu ser cheio de conhecimento e não ter uma vida piedosa. Não adianta. A vida piedosa, ela precisa realmente, irmãos, prevalecer também. Prevalecer. E na igreja, irmãos, caráter cristão sempre vai ser necessário, extremamente necessário, para exercer liderança. É um requisito prévio mesmo. Eu lembro que a primeira semana que eu cheguei no seminário, o capelão chama cada primeira lista, cada aluno novato, para uma conversa de gabinete, e é uma série de perguntas. E não é pergunta de conhecimento teológico, vida. Sabe qual é a pergunta básica que ele faz? Como é que está seu nome na praça? Crente com nome sujo, irmãos, é mau testemunho, quanto mais pastores e futuros pastores. Caráter, irmãos, integridade, piedade. A busca do pastor não deve ser apenas por conhecimento, mas deve ser uma busca por uma comunhão e integridade diante de Deus e diante dos homens. Isso conta muito, irmãos, para Deus.
bastante mesmo. Então, uma liderança piedosa representa a bênção de Deus, irmãos, e é isso que nós devemos desejar. Você disse que nós também necessitamos. Outra forma de cuidar do seu pastor é cuidando da saúde dele. Verso 23 é dito assim, é nos dito o seguinte: não continues, recomendação de Paulo a Timóteo, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Esse verso aqui, ele revela para nós, de cara, que Timóteo não era um jovem saudável. Timóteo tinha suas fragilidades de saúde, né? Ele não era um homem muito saudável que parece, né? E ele costumava se abster, né, do uso de vinho. Mas Paulo está dizendo aqui, irmãos, que na farmacoterapia da Grécia, né, da época, o vinho ingerido na dose certa, misturado com água, era um remédio, era um recurso, né? Ele estava dando esse lembrete aqui a Timóteo: Timóteo, toma um pouco de vinho, porque isso vai fazer bem os teus problemas estomacais e digestivos, né? Em outras palavras, o que Paulo estava dizendo aqui para Timóteo é que Timóteo tinha que se cuidar. Tinha que se cuidar. Dessa forma, irmãos, nós notamos que a igreja, ela deve cuidar da saúde do seu pastor. Lembra do exemplo que eu dei das férias, né? Imagina aí o pastor trabalhar de forma ininterrupta. É uma máquina, irmãos. Não é. Versículo 24, Paulo retoma o assunto da imposição precipitada das mãos, né? Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Ou seja, tem pecados, irmãos, que são escandalosos e que realmente não se pode fazer vistas grossas, eles são bem evidentes mesmo. Mas há outros pecados que só se manifestarão mais tarde, só no dia do juízo de Deus. Irmãos, eu vou dizer uma coisa séria aqui. Tem pessoas e tem líderes que sabem esconder pecado, mas naquele dia, no dia do juízo, quando os livros forem abertos, cada um será julgado pelos seus atos. Ninguém vai ficar impune. Meus irmãos, nós jamais podemos esquecer que a nossa vida cristã, ela é sempre olhada por Deus. Ela sempre está sob o olhar de Deus. E isso não deve servir de medo, tá? Para mim e para você. Isso deve servir de estímulo à busca pela santidade. Estímulo. A nossa vida, irmãos, ela está constantemente sob o olhar do nosso Pai Celestial, que é amoroso, perdoador, mas que também é justo. Pode ninguém ver, mas Deus sempre vê. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele conhece as intenções mais íntimas e profundas do nosso coração. Ele conhece mesmo. Então, os pecados de alguns homens, nas palavras do apóstolo Paulo aqui, né, são notórios e levam a juízo. Ou seja, irmão, você não vai escolher para o presbiterato pessoas que têm pecados bem notórios, né? Mas outros aparecerão no juízo, tá? Isso quer dizer que tem outros que vai precisar de tempo também, vai precisar observar mais a vida daquela pessoa, até que conheça, né, e consiga discernir se é uma boa escolha para a liderança. Então precisamos atentar bem aqui para essa recomendação paulina, tá? Para que a igreja e os próprios concílios da igreja, presbitérios, né, não ordenem alguém como pastor, presbítero, por exemplo, né? Ele deu aqui para nós pelo menos duas razões pelas quais Timóteo e a igreja devem ter todo cuidado.
não ordene de forma precipitada. Por duas razões. A primeira delas está aqui no verso 24. Né? Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que o de outros se manifestam mais tarde. A nossa tradução, ela perde um pouquinho. A tradução Almeida Revista Atualizada, e também a nova linguagem de hoje, né, NLH, ela traz um sentido mais próximo daquilo que Paulo quer trazer aqui para nós, né, quer dizer aqui para nós. E é traduzido da seguinte maneira: os pecados de alguns homens são notórios antes do juízo. Isso aqui faz todo sentido. O que Paulo está dizendo aqui, afirmando aqui a Timóteo, é o seguinte: Timóteo, em alguns casos, os pecados de algumas pessoas, eles ficam claros antes mesmo de você começar o julgamento deles, ou antes mesmo de você trazê-los para uma análise deles como candidatos ao ministério. Ao passo, aí vem a continuação, né? Que os pecados de outros só mais tarde se manifestam, e são justamente esses perigosos, irmãos. Ou seja, os pecados dessas pessoas não se manifestam logo de cara. Ou seja, a princípio nós não vemos os pecados, e aí se apressa em ordenar, se apressa em impor as mãos, né? E aí mais tarde, lá na frente, quando essa pessoa já se apoderou da posição dela, aí, meus irmãos, aí a igreja vai aparecer, porque aí a igreja vai ver exatamente, irmãos, esses pecados se manifestando. Muitas vezes se mostra através de pessoas violentas, de pessoas sem condições, de pessoas que têm uma teologia equivocada, uma teologia errada, de pessoas que são sem temperamentos, de pessoas que têm uma vida espiritual reprovável e muitas outras coisas. Então são pecados que vêm à tona depois. Portanto, é preciso calma, paciência para analisar, provar, experimentar os candidatos, para que nós evitemos problemas futuros. Então a gente precisa ter muito discernimento e muita cautela. Irmãos, olha, a maior parte da vida de alguém fica distante dos nossos olhos. A minha mesmo. A maior parte da minha vida está distante dos olhos de vocês, irmãos. Mas está patente aos olhos de Deus. A maior parte da vida do ser humano fica distante dos seus olhos. E perceba que Paulo aqui instrui a Timóteo que ele devia dar tempo para fazer uma avaliação precisa do caráter das pessoas as quais ele estava lidando. E Paulo mostra a Timóteo, e hoje a nós também, irmãos, que nós devemos aprender a discernir entre o que se vê e o que não se vê. Entre aquilo que está na superfície e entre aquilo que está escondido. Lembra do iceberg, né? A gente vê só o que está acima, na superfície. Mas o que está abaixo, ninguém vê, só Deus. E a gente precisa ter muito discernimento entre o que é aparente e o que é a verdadeira realidade. Irmãos, é muito fácil você vender uma imagem. E tem muita gente vendendo uma imagem representando aquilo que não é. Porta dentro da igreja é uma pessoa. Porta fora é outra completamente diferente. Infelizmente está cheio disso. O segundo motivo que Paulo apresenta para que Timóteo seja moderado na imposição de mãos está aqui no verso 25, né? Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam, ou seja, olhe também para as boas obras na vida dessa pessoa. Contudo, quando essas boas obras elas não estiverem presentes de forma tão evidente, né?
não acho que essa pessoa não está servindo, tá? Porque, irmãos, tem muitos irmãos na igreja que está sentado no banco ali, caladinho, quietinho, de forma discreta, mas que oram silenciosamente, que ofertam silenciosamente, que sacrificam silenciosamente. Ninguém vê, mas Deus vê as suas obras. Deus vê. Então, irmãos, finalizando, a gente fechar aqui, nosso tempo até já passou. A igreja é uma família, irmãos, e nós não podemos esquecer disso. Não nos esqueçamos disso, irmãos. A igreja é uma família. Na família tem desentendimentos? Tem. A família tem puxão de cabelo? Tem. Tem arengas, né? No dia lá no Ceará? Tem. Mas na família tem amor, tem acolhimento, tem perdão, tem cuidado, tem sacrifício. A igreja é uma família, irmãos. A gente não pode perder de vista isso. E se nós obedecermos a palavra de Deus, irmãos, nós vamos conviver bem uns com os outros. Nós vamos respeitar e amar uns aos outros. Nunca esqueçam, já aconteceu uma vez e vai acontecer outra, se Deus permitir. Sempre que vocês promoverem algo para este que vos fala, o pastor de vocês, só tem uma coisa que eu vou pedir a vocês: obediência. E não é a mim, é a palavra, é o Deus da palavra. Então, em suma, vamos cuidar dos necessitados e também cuidar dos nossos pastores, aqueles que já passaram por esta igreja, este que agora está e cuida mesmo, né? E com a graça de Deus, aqueles que porventura virão, tá? E assim Deus permitir. Tá? Vamos aprender a disciplinar quando necessário e também ter discernimento para escolher bem os presbíteros e pastores. Uma igreja instruída biblicamente, irmãos, ela sabe viver a vida cristã. E como sabe? Ela sabe conviver, ela sabe tomar decisões sensatas, prudentes, corretas. Uma igreja que vive biblicamente, ela sabe socorrer. É uma igreja que sabe viver debaixo dos planos de Deus. A epístola de Paulo a Timóteo, irmãos, ela visa nos ajudar a viver como igreja e a construirmos a igreja conforme os planos de Deus. Quando eu falo construir igreja, não é construir prédio, edifício de tijolo e cimento, não. Mas são os relacionamentos. E essa epístola nos ensina exatamente, nos instrui exatamente isso. A construirmos a igreja conforme o plano de Deus, conforme o projeto de Deus, conforme a vontade de Deus. Irmãos, igreja é relacionamento, mas é também responsabilidade. Isso aqui não é uma instituição qualquer. E nas instituições para além da igreja, as coisas são bem organizadas e tratadas de forma muito séria. Quanto mais essa instituição que é divina, que não pertence a homens, mas pertence ao Senhor. Relacionamento temperado pelo amor e responsabilidade uns com os outros. Isso é igreja, irmãos. Isso é igreja do Senhor Jesus Cristo. E Deus nos ajude e que Ele nos abençoe. Amém. Amém. Muito bem, vamos partir para nosso momento de estarmos orando uns com os outros e uns pelos outros. Se você tem algum motivo de oração, você pode compartilhar aí com seu companheiro ou companheira de oração e orem um com o outro e uns pelos outros.
Eu peço que os irmãos, nas suas orações, coloquem a vida da irmã Aparecida, esposa do diácono José. A irmã Aparecida, ela submeteu alguns exames hoje e ela está debilitada, está com a sua saúde bem fragilizada, né? Necessita das nossas orações, necessita também